Pode-se compreender melhor a intuição como sendo o efeito colateral emergente, quando desviamos a atenção de pensamentos e sentimentos habituais. Sem uma prática básica de atenção, tendemos a nos concentrar demais no estado pensante, de modo que não temos acesso confiável a impressões igualmente presentes. Essa mulher 6 se beneficiaria muito se aprendesse a reconhecer os momentos em que começa a prevalecer seu hábito mental de imaginar o pior e os modos de desviar a atenção para outro lugar, antes que sua fantasia se torne demasiadamente real. De fato, ela já estava promovendo um desvio, ao conseguir ficar presente consigo mesmo no carro, em plena estrada, ao invés de permitir que sua imaginação adquirisse superpoderes. Mas poderia este 6 discernir claramente imagens fantasiosas de visões intuitivas precisas, quando esses dois tipos de impressões estão intimamente entrelaçados? Poderia aprender a produzir um conjunto preciso de imagens intuitivas a bel prazer? A fim de tirar alguma utilidade prática de seu hábito mental, ela teria de aprender a diferenciar ideias e fantasias projetadas por seu pensamento do tipo de impressões intuitivas que viu no rosto da amiga. Essas práticas avançadas de discriminação existem no âmbito das técnicas sagradas e, como sempre, o trabalho preliminar depende do fortalecimento do observador interno. Não é do escopo deste livro discutir nem mesmo práticas psíquicas básicas. Tais práticas são aprendidas mais adequadamente com um mestre experiente, num ambiente em que haja suporte, e não num livro, onde nem mesmo linguagem mais precisa corresponde ao que é necessário para obter acesso a um estado mental alterado. Este livro trata das preocupações características de diferentes tipos de pessoas, de modo que, para nossos fins, é importante apenas salientar que a maneira de cada tipo prestar atenção às suas preocupações pode ser tanto um fardo quanto uma bênção em disfarce. O fardo é que nosso hábito de atenção serve para nos manter inconscientemente em contato com a própria informação que alimenta nossas preocupações neuróticas. O hábito desse 6 é imaginar o pior, e ela não sabe que se esquece de imaginar o melhor. Segue o hábito que foi adequado às suas necessidades infantis de segurança. E por mais estranho que pareça, imaginar o melhor lhe parecia um faz de conta. Imaginar as possibilidades mais pessimistas se tornou sua pedra de toque da realidade. Imaginar o melhor seria descartado como fantasia infantil. A bênção de imaginar o pior é que esse 6 se tornou tão bom nisso, que se puder aprender a reproduzir voluntariamente os desvios de atenção subjacentes à sua estratégia defensiva, poderá se descobrir especialista em certo estilo intuitivo. Meu interesse específico no Eneagrama está, sobretudo, nas histórias de pessoas que tiveram experiências com intuição e com a essência. Com suas histórias, obtemos uma hipótese viável de como nossas preocupações neuróticas podem nos levar, condignamente, rumo a outros estados mentais. Tem sido uma oportunidade maravilhosa para mim como instrutora. Tenho ouvido descrições detalhadas dos processos internos de meus alunos, à medida que aprendem a modificar sua atenção. Tenho visto as formas como a intuição tanto sobrecarrega quanto favorece suas vidas. E tenho mapeado alguns desvios de atenção altamente engenhosos, para os quais alguns alunos inadvertidamente recorrem, como forma de permanecer intuitivamente ligados às questões que os preocupam. Ouço uma história conhecida várias e várias vezes. É algo como: meus pais me davam mensagens ambíguas e eu preciso saber a verdade.
ou eu sentia que estava me ajustando para me tornar aquilo que outras pessoas queriam que eu fosse. Há repetidas memórias de infância de ter de fazer uma leitura dos adultos a fim de sobreviver à tensão da vida em família. Como adultos, meus alunos estão convencidos de ter a vantagem de insights intuitivos nas áreas que foram problemáticas em sua infância. Para prosseguir nossa comparação de tipos, os 6, medo, acreditam unanimemente ter detectores de mentira bem ajustados, organizados de modo a ver as reais intenções alheias, ocultas sob uma fachada superficial. Os 2, orgulho, acreditam unanimemente ter a capacidade de alterar intuitivamente sua apresentação pessoal, a fim de obter aceitação e amor. Mesmo levando em conta que 6, paranoicos, se sentiriam mais seguros com a ideia de serem capazes de prever e, portanto, repelir o mal em potencial, e que 2, histriônicos, se sentiriam mais amáveis se acreditassem poder assumir características de uma pessoa atraente, ainda fico impressionada com a possibilidade de as preocupações de um tipo o predisporem a desenvolver formas intuitivas de perceber a própria informação que perpetuaria preocupações neuróticas. A importância da prática da atenção para transcender a neurose é clara. Os alunos ganham duplamente ao aprender práticas básicas. Primeiro, libertam-se de uma visão de mundo tendenciosa. Segundo, têm uma oportunidade de se aperceber conscientemente de um estilo intuitivo, que já pode ter estado em operação sem ter sido reconhecido. Observadores de si mesmos, experientes, usam uma linguagem reveladora, ao falar das formas como prestam atenção a questões pessoais com fortes componentes emocionais. Há muitas versões para os outros rostos, muitas formas de atenção se desviar para uma visualização interior. Há também declarações do tipo: eu me entrego, eu perco minha identidade, parte de mim se deixa atrair, assume os sentimentos dos outros, me torno as outras pessoas, ou me separo de mim mesmo e fico observando. Baseiam-se tais declarações exclusivamente nas distorções da projeção psicológica? Provém unicamente de um desejo inflado de acreditar podermos ter acesso a informações especiais sobre as questões fortemente emocionais em nossas vidas? Baseiam-se em indícios corporais mínimos, ou tais declarações se originam, até certo ponto, de uma autêntica sensibilidade para com as questões subjacentes ao nosso tipo? Por exemplo, em contraste com o 6, que tem medo, e é provável que o 2, que quer agradar, venha como uma história do gênero eu perco minha identidade para explicar a forma como mobiliza a atenção, o 2 é bem capaz de aprender a ver o outro rosto, mas seus relatos parecem antes ser histórias do gênero eu perco minha identidade em vez de histórias de imaginar o pior. Também é possível obter uma história do gênero eu perco minha identidade de um paciente no limiar da psicopatia, que nunca tenha desenvolvido um conjunto preciso de limites pessoais. Eu perco minha identidade é também a experiência profunda de uma pessoa que ama e cuja percepção se desloca para além dos limites de um eu pessoal. Mas quando um observador de si mesmo experiente é solicitado a detalhar uma declaração do gênero eu perco minha identidade, eu me deixo absorver, tudo começa a soar nitidamente como a versão de um leigo sobre a forma na qual a atenção se organiza em práticas específicas de meditação. A descrição dada por pessoas que dizem eu me entrego, eu perco minha identidade, eu me deixo absorver ou eu me torno, soa extremamente igual às instruções de meu venerável mestre de artes marciais, que é uma demonstração viva da capacidade de incluir, de abranger
outras pessoas no campo de suas percepções. As instruções verbais de meu mestre são desça até o hara. Desvie a atenção para a barriga. Abra o campo dos sentidos e se una. Na postura de atenção para a abertura dos sentidos, ele é capaz de imitar exatamente os movimentos aleatórios de um parceiro de treinamento que esteja situado a certa distância e oculto por trás de uma tela. O rondori clássico, ou ataque de uma pessoa múltipla, é outra demonstração impressiva da capacidade de perceber a distância. No rondori, que pode ser executado de olhos vendados, você é simultaneamente atacado de várias direções, necessitando uma percepção contínua e clara do espaço à volta do corpo, sobretudo do espaço às suas costas. Do mesmo modo, a declaração tal como eu vejo o rosto interior soa notavelmente como fruto da prática de visualização do olho interior, que desenvolve a habilidade de discriminar fantasias projetadas pelo pensamento individual e visões intuitivas precisas, não direcionadas pelo eu pensante sensível. Porque tais percepções são passíveis de surgir nos pontos de lesão psicológica de nosso tipo. O fato é que uma preocupação, para a qual a atenção habitualmente retorna, é o ponto de partida da psique para observar as diferentes colocações da atenção, que nos mantém inconscientemente em contato com o ambiente e com outras pessoas. Desenvolvemos poderes de atenção quando nos tornamos neuroticamente preocupados. Queremos amor, afeição e suporte, e por isso distendemos nossos sentidos a prestar muita atenção. Por exemplo, crianças muito carentes de amor talvez aprendam a desviar internamente a atenção, de modo a se fundir com um dos seus pais, ou a sentir inconscientemente os desejos alheios dentro do próprio corpo e, portanto, a se modificar a fim de agradar. Do mesmo modo, crianças amedrontadas são propensas a se sintonizar de modo inconsciente, mais preciso, com o potencial de hostilidade de pessoas maiores e mais fortes, que tenham poder sobre suas vidas. Essas habilidades podem prosseguir na vida adulta, sob a forma de sensibilidades reais, mas como adultos, somos apenas capazes de dar nome a nossas preocupações em lugar de dizer como permanecemos informados de nossas preocupações neuróticas. A forma que você prestar atenção às questões chaves de sua vida podem estar bem além do limite da percepção ordinária. Já dentro de uma zona intuitiva, sem que você tome consciência de que algo incomum esteja ocorrendo. Não se trata aqui de ter aprendido a procurar indícios corporais sutis, tais como linguagem do corpo ou sinais faciais. A intuição é um saber oriundo de um estado não pensante da mente. Está intimamente ligada a estados comuns do pensamento. E se você não estiver muito hesitante em alterar ligeiramente suas percepções, sua intuição poderá ser treinada. Se uma relação intuitiva alimentou seu senso de segurança e de bem-estar quando você era pequeno, então, como adulto, é provável que você use a intuição de muitas formas, inadvertidamente como fonte de informação. Ela pode ser vantajosa na tomada de decisões e emprestar qualidades especiais de sensibilidade à sua vida pessoal. Se a intuição não lhe foi muito útil durante sua infância, se você teve de perceber coisas cuja visão era emocionalmente insuportável, então é provável que você tenha desviado a atenção de suas percepções interiores e poderá oferecer resistência em penetrar no que os místicos chamam de véus perceptivos.